Olá pessoal, vou falar agora para vocês sobre mais alguns aspectos do feudalismo. A primeira coisa é que o feudo ele era dividido em mansos, né? Eram 3 mansos basicamente. Vocês estão vendo essa imagem aqui, é clássica, né? Vocês vão achar ela em vários lugares, né? Mas ela é útil para a gente entender essa divisão em mansos, né? Que nada mais, nada menos são as divisões aí dentro do próprio feudo, né? Então vocês estão vendo aí, tem o manso senhorial, né, está mais ali na parte de cima, na parte da esquerda o manso comunal e na parte da direita o manso servil. O que era cada um deles, né? Então o manso senhorial, vocês podem reparar que tem o castelo, né, o manso senhorial porque é onde mora o senhor feudal. Na parte da direita ali o manso servil, né, porque os servos moram ali, né? Então vocês podem ver que tem ali o forno, tem a igreja, tem o cemitério. E na parte da esquerda ali, né, o manso comunal, era o lugar onde ficava o pasto principalmente, né? Ali era um lugar onde se podia utilizar também, né, para fazer atividades ali, né, para poder fazer a criação de animais, né? Ali tinha também a questão de você poder usar também uma parte para poder plantar. Essas aí eram as 3 partes do feudo, né? Então, pessoal, os servos eles tinham que pagar vários tributos ao senhor feudal, né? O que são tributos, pessoal? Tributos basicamente funciona da mesma forma como os nossos impostos atuais, né? Só que a diferença é que o nosso imposto atual, em teoria, ele tem um retorno ali em algum tipo de serviço, né? O caso aí dos servos, eles pagavam o tributo porque eles estavam no feudo, né? Então essa aí já era a contrapartida, né? Então, por isso que eles tinham que pagar esses tributos. Só um dos impostos mais importantes era a talha, né? Que determinava que a produção do servo, parte dela, ia ser entregue ao senhor feudal. Então, ia depender de cada feudo, né? Não tinha uma regra geral. Então, cada feudo ia ter uma regra diferente. Importa aqui entender que não eram tributos entregues em dinheiro, tá? Eram tributos entregues em produtos, né? Ou serviços para o próprio senhor feudal. Aqui no caso da talha eram produtos, basicamente, né? Então, poderiam ser produtos ali da colheita, né? Então poderia ser beterraba, poderia ser algum outro alimento. Então, dessa forma que era feita a cobrança da talha. Tínhamos também a banalidade, que era a questão do uso dos equipamentos do feudo pelo servo, né? Então, isso também era cobrado, né? Então, tinha um tributo em cima que é a banalidade. Por exemplo, aí o uso do forno, né? O uso do moinho, então isso estava incluído. A captação, que também era uma outra forma de tributo, então se contava ali quantos membros a família do servo tinha, e aí então se pagava ali também este tributo para o senhor feudal. Ou morta, né, que era o seguinte, né, então se seu pai ali, o pai de família, morresse, né, você como filho teria que pagar também um tributo para poder permanecer no feudo. Formarriage, né, que é interpretado de 2 formas pelo menos. Então uma delas é que o senhor feudal, quando um dos seus servos se casava, a primeira noite de núpcias seria do senhor feudal com a esposa do servo. Isso é uma das interpretações. E outra interpretação é a seguinte, é que quando o servo se casava com uma mulher vinda de fora do feudo, né, ele trazia essa mulher de fora. Então se pagava esse imposto aí, que era o formarriage. Hospitalidade, né, hospitalidade era o seguinte, quando vinha um barão de fora do feudo, né, um nobre de fora do feudo, aí o servo era obrigado também a hospedar e dar alimentação para esse barão, né? A corveia, pessoal, que era paga ao senhor feudal todas as vezes que os servos ou também os vilões, né? O que eram os vilões? Eram pessoas que moravam em vilas, né? Eram pessoas livres que dependiam do feudo para poder sobreviver, né? Então elas iam onde? Iam lá no manso senhorial, né? Que eram as terras próximas ao castelo do senhor feudal, e trabalhavam ali. Então, censo, né? Que é um tributo cobrado aí em cima das pessoas livres que iam trabalhar no manso senhorial, né? Então os vilões no caso. Então se cobrava aí pela quantidade de vilões, né? De pessoas livres que iam até lá trabalhar no manso senhorial. Só, e outra coisa que é pouco falada, né? Que é a questão da justiça feudal, né? Como é que ela funcionava? Realmente, pessoal, eram embates orais, né? Então quando se tinha um problema aí dentro de um feudo, toda a questão era resolvida através da oralidade, ou seja, discussões ali que eram intermediadas pelo senhor feudal. Só que o senhor feudal não era um juiz, como acontece hoje, né? Hoje nós temos juízes aí para decidir as questões. Na época do feudalismo, o senhor feudal era apenas ali um observador, né? Então ele só intermediava. Havia participação do povo ali, né? Porque, por exemplo, poderia acontecer ali um embate oral entre 2 vassalos, né? Que eram 2 nobres, né? E também poderia acontecer entre 2 servos, né? Então, dessa forma,
ia ter ali a observação do povo, o povo ia ficar participando e às vezes interferia, né, nessa questão aí que estava sendo resolvida. E aí, pessoal, quando nada se resolvia, partia-se para o duelo direto, né? Então, duelo físico, né, combate mesmo. Então, havia uma diferença, né, porque quem era nobre, no caso dos vassalos, os combates eram feitos a cavalo, né? Enquanto para os servos, né, que eram considerados aí abaixo na escala, o combate era feito a pé, né? Então, quem vencia o combate era considerado ali o dono da razão, né? Então era dessa forma que se resolvia a justiça aí no feudalismo. E pessoal, seguinte, quando não havia o duelo, também havia uma outra forma de se provar que alguém falava a verdade, que era o odário. O odário é basicamente a prova divina, né? Pessoal, quando a pessoa estava sozinha tentando provar sua inocência, poderia ser colocado ali um desafio para ela, que era de andar descalça sobre uma fogueira, né? Então, se os pés dela não queimassem, ela era inocente, né? Ou poderia ser, por exemplo, o seguinte: ela poderia enfiar a mão num caldeirão fervente para pegar algum objeto, tirando o objeto dali de dentro. Se a mão dela não se curasse dentro de determinado tempo, então ela não seria inocente, né? Por exemplo, poderia ser uma prova de entrar na água com os pés e mãos amarrados, né? Então, por exemplo, o pé esquerdo na mão direita, né? E o pé direito na mão esquerda, né? Isso ao mesmo tempo. E aí, então, quer dizer o seguinte: se ela afundasse rápido, ela era inocente. Se ela não afundasse rápido, né? Então significaria ali que a água estava rejeitando. Então, por isso, ela poderia ser considerada culpada, né? Tem que ficar claro também, pessoal, que quando se resolveu por meio do duelo, também era considerado uma prova divina. Por quê? Porque quem vencia ali tinha a vontade divina, né, por trás da sua vitória. Estamos vendo uma imagem aí, né? Vou colocar lá nos créditos para vocês verem de onde eu tirei, né? Então, uma imagem aí da batalha que poderia acontecer. Então, as pessoas cercavam ali assistindo, em cima as pessoas mais privilegiadas, né, que eram nobres, embaixo, né, os servos, né, ali assistindo, né? E alguns às vezes eram até cavaleiros, né? Eram até vassalos também, eram até nobres, né, que ficavam ali mais próximos. Então, pessoal, dessa forma é que se resolvia a justiça aí na época feudal. Pessoal, na próxima aula a gente continua, né? Aí sim eu vou falar na próxima aula provavelmente sobre a questão da agricultura, né? Do que melhorou aí a partir do final do século X, início do século XI, que ia dar então subsídio para que começasse um novo período na Idade Média, que ia ser a Baixa Idade Média, né? Então, essa aula aqui eu precisava falar desses fatores aí que são importantes também na Idade Média. Então, pessoal, até a próxima. Obrigado.